Olá, tudo bem com vocês? Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês com aula de gramática, espero que vocês estejam bem. E antes, para a indicação da nossa aula de hoje, vamos fazer a nossa acolhida, tá bom? É um momento mesmo de pensarmos, de fazermos a reflexão, de pedir a Deus proteção, de nos dar mais bondade, né, mais humildade, da gente se reconhecer mais no outro, que às vezes é tão fácil julgar o outro, né? Difícil é ser o outro, né? E quantas vezes a gente se pega fazendo isso, criticando, olhando mais para os defeitos do que para as qualidades. Então, que a gente possa também ser momento de aprendizagem, tá certo? Então, a aula de hoje, a nossa agenda, a nossa acolhida de hoje é um convite a essa reflexão. Feito isso, né? Eu peço para que você pegue sua agenda, tá bom? Pegue sua gramática, tá certo? E a gente possa fazer a anotação necessária. A indicação da nossa agenda de hoje, a correção da gramática, página 65. Mas lembrando para vocês, né, que essa questão eu fiz online com vocês. Então, a gente começa a nossa correção na página 66. Na página 66, né, ela vai estar valorizando a questão envolvendo os pronomes, tá certo? A primeira questão diz o seguinte: rápido, pegou sua agenda, pegou sua gramática. Então, vamos lá. No primeiro quadrinho da primeira tira, a fala de H constitui um período composto formado por 3 orações. Observe a classificação das 2 primeiras orações. Então, você viu aí a oração, olha para mim não, olha para sua gramática. Nesse momento é importante a concentração, que você se atente à videoaula, estou tentando ser o mais breve possível para que não canse, tá certo? Mas é importante que você se atente ao exemplo para você poder compreender a explicação. A. Qual é o conectivo que une a segunda oração à primeira? Está bem claro. Qual é esse conectivo? O que? Muito bem. A que termo da primeira oração esse conectivo se refere? Ele se refere o quê? Você volta ao termo anterior. Tá? O que ele vai se referir? Ele vai se referir que eu conheci em Granada. O que foi? O que ele tinha que não vai esquecer? Refere-se à belezura de 19 anos. Reescreva a segunda oração, substituindo o pronome relativo que pelo termo a qual ele se refere. E qual é o termo? Você vai reescrever. Eu conheci a belezura de 19 anos em Granada. Segunda questão. No primeiro quadrinho da segunda tira, o período composto faço, um brinde à adorável mulher pela qual me apaixonei há tantos anos, é formada por 3 orações. Qual é o conectivo que, acompanhado de uma preposição, une a segunda oração à primeira? A qual? Né? P ou a qual? Classifique sintaticamente as 2 primeiras orações do período. Então, vamos lá. Faço, né? Está subtendido um brinde à adorável mulher. Nós vamos ter como oração principal, que é a partir dela que toda a outra vai fazer sentido. Aí a segunda, pela qual me apaixonei. Então, nós vamos ter uma oração subordinada, uma dependendo da outra. Reescreva a segunda oração substituindo o pronome relativo pelo termo a qual ele se refere. Você volta lá e você vai encontrar: apaixonei-me pela adorável mulher, tá bom? Aí lá embaixozinho da página 66 nós temos exercícios já em azul. Transforme as orações de cada item a seguir em um período composto. Para isso, empregue o pronome relativo que ou quem, precedido ou não de preposição. Veja o exemplo. Aí ele está dando o exemplo. Você vai se atentar ao exemplo e você vai copiar, fazer parecido. A rua tem muitas palmeiras. Construí minha casa nesta rua. Aí você vai lá, né? Vamos lá? A rua em que construí minha casa tem muitas palmeiras. Viu como não é difícil? Não consigo lembrar o nome da professora. Entreguei meu trabalho à professora. Olha aí. Tempinho. Diz aí comigo. Não consigo lembrar o nome da professora a quem entreguei meu trabalho. O filme não valia o preço do ingresso. Assisti a um filme. Como é que a gente faz? O filme aqui assisti não valia o preço do ingresso. O português é tão bom que parece que você nem precisava saber dessa regra, mas é como se soasse melhor, como se a semântica também te ajudasse, te posicionasse a saber reescrever esta oração. Encontrar um menino. Diversas pessoas procuravam pelo menino. Olha, encontrar um menino por quem diversas pessoas procuravam. Tá bom? Reescreva a anedota abaixo, substituindo as palavras destacadas pelo pronome relativo que ou qual. Então, vamos lá. Acompanha aí, tá certo? Professora, eu poderia ter colocado só os pronomes? Não. A questão é muito clara. Reescreva a anedota. Professora, não deu não. Caderno, certo? Início, letra maiúscula, organizado, bem bonitinho.
José visita seu amigo e leva consigo sua cadela Madonna. Aí você bota o que ou a qual, né? Entra e sai da casa do amigo, que ou qual fica tão incomodado que pede ao visitante: não deixe a cadela entrar na casa, ela está cheia de pulgas. E o dono da cadela ordena: Madonna, não entre na casa, ela está cheia de pulgas. Que legal, né? Renan ainda tem feito uma cara de que não gostou nada, né, Renan? Tô vendo. Transforme as orações de cada item a seguir em um período composto, por meio do emprego do pronome relativo onde, precedido ou não de preposição. Veja o exemplo. Né? A casa foi desapropriada. Eu morava na casa. A casa onde eu morava foi desapropriada. Vivemos numa cidade. Na cidade chove muito. Vivemos numa cidade onde chove muito, né? Aí a indicação do pronome. A caixa ficou aberta. Ele tirou o dinheiro da caixa. A caixa de onde ele tirou o dinheiro ficou aberta. Né? Olha aí, página 67. Agora vamos para a página 68. É até a 70. Georgiana, pula aí algumas questões. Não, né? Vamos ter calma. Calma que vai dar certo. Quarta questão. Transforme as orações de cada item a seguir em um período composto, por meio do emprego do pronome relativo conveniente, precedido ou não de preposição. Veja o exemplo. Pessoal, é tão importante ler esse exemplo, é tão importante ler com calma esse enunciado, tá certo? É um momento em que você apreende, né? Você não vai só ser um robô que vai seguir essas regras, você precisa entender essas regras. Quando você grifa, quando você se apropria do exemplo, o seu entendimento ele fica mais claro, tá certo? Então, faça sacrifício, né? Grife lá, preste atenção. Nenhum tempo gasto com aprendizagem, pessoal, ele é de menos. Você ganha, é ganho, tá bom? A. Invadiram as terras. As terras pertenciam aos índios. Como é que fica? Invadiram as terras ou as quais pertenciam aos índios, tá bom? Invadiram as terras. Nas terras moravam índios. Invadiram as terras nas quais, ou em que, ou onde moravam os índios. C. Invadiram as terras. Os donos das terras eram os índios. Invadiram as terras, cujos donos eram os índios, ok? Aí passa aí para a página 69, tá acabando. O anúncio promove determinada marca de iogurte. Quem é o locutor ou enunciador do anúncio? Danoninho ou Danone, tá certo? Considerando o veículo em que o anúncio foi publicado, responda: qual é o seu público-alvo? O anúncio foi publicado na revista Cláudia, uma publicação lida por mulheres adultas, né? Logo, o público-alvo são as mães, né? Que decidem sobre a alimentação dos seus filhos, se apresenta ou não este alimento, tá bom? 6, página 69. O emprego do diminutivo em lanchinho e do verbo poder como sentido característico do que pode ou não pode associa o enunciado a certo tipo de discurso. A. Qual é esse tipo de discurso? Então, o discurso usado pelas mães ao falarem com filhos pequenos, né? É assim que elas se referem. Que efeito de sentido tem o uso desse tipo de discurso no anúncio? Ele dá a ideia de proximidade com as mulheres, né? Com as mães, né? Pois elas tendem a se identificar com esse tipo de discurso. É como se aproximasse mais, ficasse mais íntimo, mais próprio, mais adequado, tá certo? Sétima questão. A forma verbal pode ter no enunciado principal do anúncio o sentido de não proibido. Substituem para o lanchinho que pode o pronome relativo pelo seu antecedente e o verbo por um adjetivo adequado, mantendo o sentido original do enunciado. Para o lanchinho, permitido. Tá bom? B. Qual é a função sintática do pronome relativo que é no enunciado? Se ele retoma quem fez a ação, então ele vai ter a função de quê? De sujeito. Aí a oitava questão. Relacionando-se a linguagem visual e a linguagem verbal do anúncio, é possível outro sentido ao termo pode denunciado para o lanchinho que pode? Qual? Aí você vai pensar, né? Sim ou não? Sim, tá certo? O sentido de poderoso, ou seja, que tem poder, tá bom? O texto verbal da parte inferior do anúncio apresenta o produto como tendo uma composição saudável. E a imagem o situa entre produtos saudáveis que devem sim, né? Ele reafirma ser consumido, tá bom? Devem ser consumidos, tá bom? Nona questão. Complete as frases com o pronome relativo cujo, precedido de preposição quando necessário. Era grande o lago, item A. Era grande o lago em cujas margens eu costumava brincar. Existem pessoas de cujas palavras
Não podemos duvidar. A prefeitura abrigou as pessoas cujas casas foram destruídas pela enchente. Foram traídos por pessoas em cuja lealdade confiavam. Né? Assim, vejam aí. Estamos quase vencendo essa correção. Fica comigo, não se distrai, nada de olhar o WhatsApp, tá bom? Vê aí. Complete as frases com pronomes relativos de acordo com o contexto. Use preposição se necessário. Né? O restaurante, almoçamos, estava lotado. Aí, onde, tá certo? Em que ou no qual? Uma dessas três opções responde o item. Foi fechado o estágio, em cujas dependências torcidas provocavam tumultos. Anotem a lista de materiais com que ou com os quais vamos trabalhar na próxima semana. Ele é um colaborador de cuja fidelidade muito nos orgulhamos. Tá bom? 11ª. Observe as falas de H no primeiro e no terceiro quadrinho. A quem no primeiro quadrinho provavelmente se refere à expressão agente? Aos homens em geral, né? Agente. Ou aos personagens, H e Ed. Tá bom? A quem ou que no terceiro quadrinho se contrapõe à afirmação machista de H e ao mesmo tempo gera humor na tira. O que acontece aqui, né? Olha aí, a afirmação referente à segunda certeza em que H diz ter. O mundo é plano. A afirmação também que tem que confirmar a primeira certeza que H diz ter. Depõe contra o quê? Contra, é como se fosse uma crítica aqui à inteligência masculina, tá certo? É como se essa inteligência ela fosse questionada, né? 12ª. Suponha que no primeiro quadrinho H tivesse dito: a gente tem certeza absoluta de duas coisas. Nessa frase, que palavra rege a preposição de? Certeza de quê, né? Certeza. Então, a palavra certeza. Observem que há duas coisas que a gente tem certeza absoluta na fala de H foi suprimida, oculta, né? Escondida. A preposição de. Caso tivesse havido emprego da preposição, em que posição ela seria inserida? Há duas coisas, né, de que a gente tem certeza absoluta. Essa é a resposta que responde ao item B. Item C. Levante hipótese. Por que na fala de H foi omitida a preposição de? Por quê, pessoal? Porque essa omissão do de dá a ideia de coloquialidade da fala. É uma fala não formal, uma fala não pensada, tá certo? Uma fala mais simples. Professor, então como é que eu melhor respondo esse item? Você pode colocar, né, de fala não formal, tá bom? Aí, na sequência, né, conseguimos aí o feito, palmas para nós, de corrigirmos a 65 a 70. Vamos para o desafio dos porquês, né? Na língua portuguesa, nós temos 4 tipos de porquês, né? Porquê separado com acento, porquê junto com acento, porquê junto sem acento, porquê separado sem acento, né? Então, a gente começa dizendo que o porquê separado com acento é usado sempre no final de pergunta, tá certo? O porquê junto com acento depois do motivo, né? Razão. O porquê junto sem acento para resposta, explicação. E o porquê separado sem acento, usado no início de pergunta indireta, certo? Olha aí, vamos esclarecer melhor esses porquês de nossos estudos, né? O porquê junto sem acento, pessoal, ele vai corresponder a uma explicação ou uma causa, tá certo? Comprei este sapato porque é mais barato. Aí a gente vai ter o porquê junto com acento quando ele é substantivado, tá certo? Por um motivo, por uma razão, tá certo? Não consigo entender o porquê de sua ausência, tá bom? O porquê separado, né, e sem acento, em perguntas ou quando estiverem presentes, mesmo que não explícita a palavra, razão ou motivo, como conectivo, tá certo? Né? Por que você comprou esse casaco, E o porquê separado com acento quando vem antes de um ponto, certo? É uma boa dica. Seja final, seja interrogação, seja exclamação. E tiver o significado de por qual motivo. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Tá bom? Então, você vai tentar resolver aí na sua gramática, que também tem exemplos, também tem explicação. É bem simples, tá certo? Tenho certeza que vocês vão se sair bem. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Qualquer dúvida, estou à disposição.